Imagine que você está indo embora de algum lugar, da casa de um amigo, de uma reunião, do almoço de domingo na casa da sua mãe ou da sua avó. E antes de você ir embora, você não fala tchau, você fala: "Ah, é que amanhã eu vou acordar cedo, é que o trânsito a essa hora, você sabe como é que o cachorro está sozinho em casa." E ninguém te perguntou isso, ninguém te cobrou nada. Você se condenou sozinho e ainda apresentou a defesa antes de um julgamento que não ia acontecer. E o áudio? Meu Deus, o áudio. Você cancela um encontro de meia hora com um áudio de 3 minutos e 40 segundos. Você começa com um então e termina com: "Mas a gente se vê semana que vem? Falou?" E nesse meio tem uma narrativa completa. Começo, desenvolvimento, contexto familiar, previsão do tempo. A pessoa do outro lado só queria saber se você ia ou não ia. E olhando assim, parece até bonito. Parece que você se importa, que está sendo considerado, que não quer deixar ninguém no vácuo. A gente conta essa historinha para nós mesmos. Eu explico porque respeito as pessoas. Só que respeito não precisa de tanta legenda embaixo. Tem variação para todo gosto. Tem quem se explica por chegar atrasado antes mesmo de abrir a boca. "Desculpa, o Uber, o portão, a minha avó ligou bem na hora." Outro justifica o prato que pediu no rodízio, como se escolher picanha em vez de frango precisasse de aval de um conselho. E o nível avançado, o cara que manda uma mensagem, vê que você demorou para responder e manda uma segunda mensagem explicando por que mandou a primeira. E preste atenção, porque isso é fácil de enxergar nos outros. Aquele colega de trabalho que manda um e-mail para cancelar a reunião e o e-mail tem 5 parágrafos. Você lê e pensa: "Cara, era só dizer que não dá." Você acha estranho, você julga, revira o olho e no dia seguinte faz exatamente igual, achando que o seu caso era diferente, que a sua explicação era necessária mesmo. Nunca é, mas a gente acha. Vamos focar num detalhe que parece besteira, mas não é. Um animal não faz isso. O gato sai da sala e não te deve satisfação. O cachorro late, cansa, vai dormir e não volta com um pedido de desculpas pelo barulho. A gente é o único bicho que aprendeu a pedir licença para existir. E eu não estou falando isso para soar profundo. Estou falando porque é verdade. Em algum momento entre nascer e virar adulto, você adquiriu o hábito de tratar sua vida como algo que precisa ser aprovado por terceiros antes de acontecer. E aqui fica interessante, porque isso não tem nada a ver com boa educação. Educação é dizer, com licença, e seguir sua vida. O que estou dizendo é outra coisa. É achar que cada saída, cada não, cada escolha de domingo à tarde precisa passar por uma espécie de comitê invisível antes de valer. E você jura que esse comitê está lá fora, nas pessoas, no que elas vão pensar. Mas as pessoas, na esmagadora maioria das vezes, nem estão prestando atenção em você. Estão pensando nelas mesmas, no boleto, no que vão jantar. O comitê é você. Você não nasceu assim. Isso importa. Ninguém sai do útero pedindo desculpa por chorar. Bebê berra na cara de todo mundo, no meio do voo, às 3 da manhã, e não está nem aí para o que você pensa do berro dele. Sente fome, grita. Sente sono, grita de novo. E em algum ponto entre isso e a vida adulta, alguém te ensinou a conferir a cara dos outros antes de sentir. Geralmente foi cedo. Geralmente foi gente que te amava. A cena é mais ou menos essa. A criança cai, rala o joelho, começa a chorar. Deixa de drama, nem doeu. Fica com medo do escuro, ouve um "não tem nada aí, para de manhã." Joga o brinquedo no chão de raiva. E vira "que menino difícil, que coisa feia." E aí, sem ninguém combinar nada, sem maldade na maioria das vezes, a criança aprende uma matemática meio torta. O que eu sinto por dentro deve estar errado. E o que vale mesmo é o que os outros dizem que é. Então, ela faz o que toda criança faz para sobreviver. Se adapta. Se chorar dá problema, ela para de chorar e começa a explicar. "Mãe, eu estou triste, mas é porque..." E entra o argumento, a justificativa, o relatório. Ela descobre que, se montar um caso bom o suficiente, talvez não chamem o sentimento dela de manha. Ela aprende a advogar pela própria emoção aos 6 anos de idade. E isso é de partir o coração, quando você para pensar. E aqui eu quero ser justo, porque é fácil demais transformar isso num vídeo de botar culpa nos pais. Acho isso preguiçoso. Quase nunca tinha vilão na história. Tinha um pai cansado repetindo o que ouviu do pai dele. Tinha uma mãe que cresceu numa época em que sentimento era luxo,
que precisava dar conta da casa e de você, e não sobrava energia para validar drama de criança de 6 anos. No meu tempo, a gente apanhava e estava tudo bem. Você já ouviu essa frase demais, eu imagino. Quem fala não está querendo te ferrar. Está te passando sem perceber o mesmo pacote que despejaram nela. E nem pense que isso é coisa só de casa bagunçada, de pai ausente, dessas histórias. Acontece em casa amorosa, casa de classe média, casa onde todo mundo janta junto e tira foto do Natal. Às vezes, é na forma mais sutil de todas. A mãe que não fala "para de drama", ela fala: "Imagina, você não está triste não, você está cansado, vai dormir que amanhã passa". Parece um carinho, e em parte é, mas a mensagem que chega no fim é a mesma de sempre. O que você sentiu, eu já reinterpretei para você, e a minha versão pesa mais que a sua. A criança engole a versão de fora porque a versão de fora veio de quem ela ama, e aí isso cola de vez. Mas a intenção boa não muda o resultado. E o resultado é que lá atrás, num momento que você nem lembra, você parou de confiar no seu próprio termômetro. Sua tristeza passou a precisar de testemunha para ser real. E a raiva, essa só tinha passe livre se viesse com defesa anexada. Você terceirizou a autoridade sobre o que acontece dentro de você e entregou essa autoridade para gente que, em muitos casos, nem mora mais na sua vida. Jung tinha um nome técnico para isso, mas o nome importa menos que a cena. A cena é uma criança aprendendo que só existe direito se alguém de fora acenar embaixo. E essa criança cresce e vira você, mandando um áudio de 3 minutos para justificar por que não foi no encontro. Só que agora, a conta dessa história toda começa a chegar. Tudo tem preço. Essa parte ninguém discute. O que ninguém te conta é o formato do preço. Você imagina que vai pagar de uma vez, um susto, um boleto gordo e pronto, acabou. Não funciona assim. Se explicar o tempo todo é uma assinatura. Débito automático. Sai todo mês da sua conta e você nem lembra que autorizou, porque autorizou aos seus 6 anos de idade e nunca mais releu o contrato. E o que sai da conta é caro. Para começar, sai a sua energia, porque você vira tradutor simultâneo de si mesmo, 24 horas por dia. Toda atitude vem com um rodapé explicativo. Você gasta mais combustível justificando a vida do que vivendo ela. Lembra do áudio de 3 minutos para cancelar um encontro de meia hora? É isso, na vida inteira, em todas as áreas. A explicação mais longa que a própria coisa, mas a energia é o de menos. O caro mesmo é o que acontece com a sua autoestima, porque ela para de morar dentro de você. Pense bem no que isso significa. Se você precisa que os outros entendam para se sentir bem, então o seu valor não está em você. Está na reação alheia. E reação alheia depende do humor da pessoa, do trânsito que ela pegou, de como ela dormiu. Você entregou o controle remoto do seu próprio valor para gente que está ocupada com a vida dela e mal reparou que você existe. E aqui mora a pior parte. Você não perde só a autoridade, você perde o papel principal. Vira figurante da própria vida, aquele desfocado no fundo da cena, reagindo ao roteiro dos outros, esperando deixarem você falar. Teve um homem que levou isso ao extremo e virou arte. Fernando Pessoa inventou umas 70 pessoas dentro dele, deu nome, data de nascimento, mapa astral, fez os personagens discutirem entre si e escreveu uma vida inteira assinada por gente que não existia. Morreu com 35 anos, e o mundo só entendeu o tamanho daquilo depois, quando abriram o baú dele e acharam mais de 20 mil papéis. Genial! O problema é que você está fazendo a versão pirata, e de graça da mesma coisa. Um personagem para a sogra, outro para o chefe, um terceiro para o grupo do trabalho. Só que sem escrever poesia nenhuma. Você só some. E o detalhe cruel é que o mundo bate palma para isso. A pessoa que se explica bem, que nunca causa atrito, que é fácil de lidar, recebe um elogio. Chamam de madura, evoluída, equilibrada, gente boa. Ninguém aplaude o cansaço que está embaixo, o esgotamento de quem passa o dia inteiro sendo compreendido e não consegue nem por 5 minutos simplesmente ser. Então, em algum momento, aparece uma pergunta desconfortável. Afinal, de quem é essa vida? Porque se cada escolha precisa de liberação externa, se cada sentimento precisa de testemunha, você não está vivendo, está entregando rascunhos para aprovação. E rascunho a banca pode reprovar. É esse o preço. Não é solidão,
Não é o conflito que você tanto evita. É a entrega lenta e silenciosa da escritura da sua própria existência, parcela por parcela, para quem nunca pediu para ser dono. A boa notícia é que esse contrato tem botão de cancelar. Existe um silêncio de 3 segundos que talvez seja uma das coisas mais difíceis que um ser humano consegue encarar. Você diz, eu não vou poder. A pessoa fica te olhando, esperando o porquê, e você não dá o porquê. Aí você deixa o silêncio ali parado, gordo, no meio da mesa. Tem gente que escala montanha, salta de paraquedas, e nunca na vida segurou esses 3 segundos sem correr para preencher com uma desculpa qualquer. Jung tem uma palavra pomposa para esse momento: individuação. Soa a curso caro, a retiro espiritual com tigela de quartzo. Mas, no osso, é uma coisa quase ridícula de pequena. É a capacidade de bancar esse silêncio de 3 segundos sem correr para preenchê-lo, de segurar um não e deixar ele lá sozinho, sem relatório anexo. Individuação, traduzida para uma terça-feira de manhã, é: não vou poder. Ponto final depois de poder. Vou contar uma cena pequena, porque é nas pequenas que isso aparece. Um tempo atrás eu fui desmarcar um almoço de família de domingo, comida boa e tudo, e eu não queria ir. Liguei para a minha tia, que organiza tudo. Antigamente eu teria construído uma catedral de motivos: trabalho, cansaço, um compromisso inventado, qualquer coisa para justificar. Dessa vez eu falei só: tia, eu não vou conseguir no domingo. E parei. Veio aquele silêncio, e eu senti fisicamente na barriga a vontade de despejar 3 justificativas em cima daquele silêncio para ele parar de doer. Minha tia falou: ah, que pena, fica para a próxima. A gente conversou sobre outras coisas e ela desligou. O mundo continuou girando normal. A catástrofe que eu tinha ensaiado a vida inteira simplesmente não veio. O desconforto era todo meu, fabricado dentro da minha própria cabeça, do começo ao fim. E eu gosto de lembrar quem foi o sujeito que cunhou essa palavra bonita, porque vendem individuação como uma jornada limpinha de 30 dias com checklist e trilha sonora. Jung não chegou nesse conceito lendo autoajuda. Chegou depois de romper com Freud, se trancar consigo mesmo por uns 16 anos, desenhando mandalas num caderno e conversando com uma figura que ele chamava de Philemon, que morava exclusivamente dentro da cabeça dele. O próprio Jung achou, em mais de um momento, que estava enlouquecendo de verdade. O livro vermelho só foi publicado em 2009, décadas depois dele morrer, porque a própria família tinha receio de mostrar. Então, quando te venderem virar você mesmo como um processo leve e instagramável, lembre que o homem que inventou a ideia chegou nela basicamente surtando sozinho num quarto na Suíça. Virar você mesmo não é bonito o tempo todo. Na prática, a regra é simples. Você não deve um motivo. Não vou poder é uma frase completa. Mudei de ideia também. O rodapé que você sente vontade de grudar embaixo é a criança de 6 anos do começo, ainda montando o caso para não chamarem ela de difícil. E não estou prometendo que isso vai ser fácil, nem que você vai acordar amanhã blindado. Vai ser desconfortável para caramba no começo. Jung chamava de atravessar o deserto da solidão interior, um nome dramático para um treino chato e repetitivo. Porque é músculo no fim das contas. Os primeiros nãos pelados doem. O 10º já dói menos. Lá pelo 30º, você nem repara mais que segurou. E tem uma coisa que ninguém avisa sobre esse treino. No instante em que você começa a segurar esses silêncios, o desconforto para de ser só seu. Ele começa a vazar para os outros, porque tem gente em volta que se acostumou com a sua versão que explica, que pede licença, que dá satisfação de tudo. E essa gente vai perceber na hora quando você parar. Não necessariamente vão gostar. Quando você começar a parar de se explicar, prepare o coração, porque vão te dizer que você mudou. E vão dizer isso com cara de quem está te fazendo um favor. Nossa, você está diferente, está meio arrogante, não está? Cadê aquele cara gente boa de antigamente? Repare quem fala isso. Quase nunca é o estranho do ponto de ônibus. É gente próxima. É gente que tinha um uso bem específico para a sua antiga necessidade de agradar. Porque manipulação emocional, no osso, é uma coisa bem mecânica. Precisa de um botão. E o seu medo de ser mal interpretado era o botão mais confiável que essas pessoas tinham na mão. Apertava, você se explicava, cedia, pedia desculpa por existir. Funcionava todas as vezes, sem falha. Aí um belo dia você simplesmente para de responder ao aperto. A pessoa aperta de novo, mais forte. Vem o "a gente precisa conversar". Vem a indireta no story. E quando nada disso cola,
vem o silêncio punitivo, aquele de te deixar no vácuo para ver se você corre atrás. E não acontece nada, porque o botão foi desligado. Quem vivia naquele botão fica possesso. E preste atenção, porque a fúria dessa pessoa é o melhor diagnóstico que você vai receber de graça na vida. Tem gente que vai se afastar, e essa é a parte que ninguém gosta de ouvir. Isso é o sistema funcionando, não quebrando. Seu silêncio vira uma peneira. Quem estava ali porque genuinamente gostava de você, continua. Quem estava ali porque você era fácil de conduzir, controlável, previsível, sempre disponível com um sim na ponta da língua, esse vai achar o novo você sem graça e vai cair fora. Vai doer. Eu vou ser honesto. Você vai ter saudade. Faça o luto, mas entenda o que foi embora. Talvez não fosse uma amizade, fosse uma função. Você era útil naquele arranjo. Não era amado. São coisas que a gente confunde a vida toda. E aquela frase, você mudou? Eu queria desmontar, porque é das mais desonestas que existem. Quando alguém te joga, você mudou, com tom de acusação, na lata significa, você parou de fazer uma coisa que era conveniente para mim. Ninguém nunca reclama quando você muda para agradar mais. Ninguém chega preocupado e fala, você anda cedendo demais ultimamente. Isso me deixa angustiado. A reclamação só nasce quando a sua mudança custa alguma coisa para quem reclama. Você mudou, é quase sempre um elogio mal embrulhado. Agora, antes de você sair por aí virando alguém que não explica nada para ninguém e ainda acha que está num processo de individuação, calma. Tem uma diferença que importa. Autoridade interna não é se recusar a explicar pelo resto da vida. É explicar quando você escolhe, porque quer dividir aquilo, e não porque está com medo de levar uma bronca. Mesmas palavras, exatamente as mesmas, mas o que empurra elas por baixo é o oposto. Uma vem de, quero te contar. A outra vem de, por favor, não fica bravo comigo. E o outro lado sente a diferença, mesmo sem saber nomear. Mas reparar em quem sai e quem fica ainda é a parte difícil dessa história toda. Tem uma coisa acontecendo do lado de dentro, ao mesmo tempo, que é bem mais interessante e que quase nenhum vídeo sobre isso comenta. Tem um som que você não escuta direito faz anos, o seu próprio, porque enquanto sua cabeça estava ocupada ensaiando justificativa, montando o caso, prevendo a reação, preparando a defesa, não sobrava espaço para mais nada. No instante em que você para de narrar a si mesmo para a plateia, abre um espaço esquisito, e nesse espaço você começa a ouvir o que de fato sente. E depois de tantos anos terceirizando isso, pode chegar meio chiado no começo, um sinal fraco, difícil de sintonizar. A primeira vez que você se pergunta, peraí, o que eu quero aqui? É bem capaz de dar branco, porque esse músculo atrofiou. Você passou tanto tempo se calibrando pelos outros que a sua própria vontade volta engasgada. É humilhante descobrir que você não terceirizou só a sua explicação, terceirizou o seu próprio saber. Você esqueceu como é querer alguma coisa sem checar antes se pode. E aqui vou tentar ser honesto, inclusive sobre os vídeos que falam disso, este incluído, e provavelmente o que te trouxe até esse assunto em primeiro lugar. Eles adoram prometer uma reviravolta de cinema. Quando você para de se explicar, o mundo inteiro muda. Todos passam a te respeitar. Você emana uma nova energia. Calma, respira. Parte disso tem fundo de verdade. Parte é conto de fadas para te segurar até os créditos. O mundo não vai se ajoelhar porque você ficou quieto. Algumas pessoas vão te respeitar mais, é verdade. A maioria nem vai reparar, porque estão ocupadas demais com a vida delas. A mudança de verdade é bem mais modesta e mora dentro. E ela não é um diploma. Isso aqui não tem formatura. Você não vira uma pessoa íntegra e ganha um certificado emoldurado. Aquela criança de 6 anos que aprendeu a montar o caso não morre. Ela só baixa o volume e num dia ruim, cansado, inseguro, ela pega o microfone de volta e você se flagra aos 35 anos explicando para o porteiro por que estacionou ali. Tudo bem. O objetivo nunca foi nunca mais se explicar na vida. Era perceber que está fazendo isso e poder escolher. Inclusive, vou me contradizer aqui no final, porque seria falso não fazer isso. Eu falei lá atrás que não vou poder é uma frase completa. É, mas não vou fingir que termino ali toda vez. Tem dia que eu ainda explico demais. Tem dia que eu cedo. Tem dia que aquele comitê invisível ganha a parada limpa. A diferença agora é que eu vejo acontecendo. E ver é quase o jogo inteiro. Talvez seja o jogo inteiro. Então,
se você veio atrás daquela parte em que eu prometo que sua vida se transforma. Ela meio que se transforma sim, só que não do jeito que a miniatura do vídeo jurou. Ela se transforma em silêncios de 3 segundos que você consegue segurar, num "vou poder" que você não enfeita, num áudio a menos gravado às 11 da noite para justificar uma coisa que ninguém em momento nenhum te questionou. Não é glamouroso, é uma terça-feira, mas junte terça-feira suficiente e um dia você repara que parou de pedir licença para existir. E nem fez festa por causa disso. Você só parou.